Qual foi o chamado? O que realmente me colocou no caminho da terapia holística? O que fez com que eu me tornasse ou mesmo sentisse esse chamado para ser terapeuta? As pessoas me perguntam muito isso, porque algumas querem saber, inclusive, né? Como é que faz para ter certeza que você tá no caminho? Eu até fiz aqui no meu Instagram, me lembrei agora, essa semana eu postei no meu Instagram justamente a resposta de uma pergunta que as pessoas me fazem sempre por lá, né? Como iniciar a carreira e saber se realmente é isso? E aí eu conto um pouco da minha história, falando sobre a minha transformação do mundo offline para o online. Mas vamos voltar um pouco no tempo e vamos pensar antes de eu ter certeza que eu deveria ou que eu poderia ser terapeuta. E quando eu volto no tempo, eu acho que mesmo quem já ouviu essa história é legal ouvir de novo, porque sempre ela é contada de um jeitinho diferente ou tem algum ingrediente a mais que eu não tenha contado, porque o foco agora é falar sobre o chamado. Então eu lembro, gente, que em 2004, era setembro de 2004, eu tava saindo da minha autoescola, meu marido me ligou, na época era meu noivo ainda, a gente nem era casados, né? Ele me ligou e ele falou assim: Kátia, eu marquei pra ir num terapeuta, só que eu acabei me confundindo aqui com as minhas folgas e tal, e eu não vou conseguir sair. Na época ele trabalhava no supermercado da família, e ele falou assim: olha, eu não vou conseguir sair, só que eu não consegui avisar também o terapeuta. E eu perguntei: mas terapia de quê? Terapeuta de quê? Ele falou: é aquele terapeuta que tá atendendo várias pessoas aqui da família, do pessoal aqui do mercado, o pessoal tá falando muito bem e tal, mas eu não sei direito. Vai no meu lugar, porque eu não vou conseguir ir, e eu não consegui desmarcar a consulta, e eu não quero deixar o cara na mão. E aí eu lembro que eu falei, tá, porque na época eu trabalhava na escola só de manhã, meu horário era das 6h30 ao meio-dia e meia, e aí eu não lembro o horário que eu fui fazer autoescola, mas eu lembro que eu tava saindo da autoescola, porque eu ia fazer minha carteira de motorista naquela época, e ele me ligou pra ir então no terapeuta. E eu fui, cheguei lá, quem chega no portão pra me receber... Quem já sabe, quem já conhece a minha história sabe quem é o meu terapeuta, quem foi meu primeiro terapeuta. Bruno Gimenez. O Bruno me recebeu com aquele sorrisão dele, todo vestidinho de branco, assim, bem queridão, né? Porque embora o Bruno às vezes dê umas porradas na internet, ele é querido, tá, gente? Às vezes ele é pancadão, né? Mas enfim, aí eu cheguei, o Bruno me conduziu pro consultório, ele atendia em Canela, no presencial ainda, né? E eu já simpatizei, assim, sabe? Aquela coisa de você chegar e simpatizar já na primeira impressão, assim, no primeiro olhar, na primeira conexão, assim, já simpatizar com a pessoa, já sentir que a pessoa é bacana e tal. Porque nem sempre isso acontece, né? Às vezes a gente vai num lugar e não simpatiza muito com a pessoa. E naquele caso ali, eu senti, assim, que sim, ele podia ser alguém que poderia me ajudar. E aí ele começou a perguntar algumas coisas e tal, e aí ele ia falando assim, e eu ia vendo muito sentido nas dicas que ele me dava, nas coisas que ele me falava, nas perguntas que ele fazia, na maneira como ele fazia eu enxergar as coisas na minha vida, sabe? E fichas foram caindo durante aquele atendimento, e eu achei aquilo tão legal, assim, eu saí de lá e falei, nossa, mas é isso a terapia que o Ronaldo ia fazer, o meu marido, né? Que legal isso, como é que eu não soube disso antes? Eu acho que talvez as pessoas lá no mercado dele tinham me falado e eu nunca tinha prestado atenção. E eu lembro que quem foi uma das pioneiras lá foi a esposa do irmão do Ronaldo, né? Do meu cunhado, a Fernanda. E foi a Fernanda que estimulou todo mundo lá a fazer terapia também, porque ela tava gostando, tava indo e tal, né? E aí eu lembro que eu gostei tanto que eu não parei mais. E aí eu lembro que a gente tinha até uma ficha lá que a gente fazia com ele de todo mês ir, né? Não era pacote, ele não fazia assim, mas a gente marcava já a agenda dos próximos meses com ele, né? Quando a gente se interessava, queria voltar e tal. E aí ele tinha uma secretária que ajudava ele com isso, então ela que coordenava, ligava pra gente pra confirmar e tal, né? E aí então eu lembro que eu marquei a próxima consulta. E eu não lembro se foi entre a primeira e a segunda consulta ou se foi na segunda consulta que ele me convidou para fazer um curso de radiestesia. Só que naquela época ali tava todo mundo indo. A minha sogra tava indo, meu marido já tava indo, meu cunhado tava indo, a Fê, então, a esposa dele tava indo. Todo mundo, os mais próximos ali, já estavam fazendo consultas com o Bruno. E no mesmo momento que ele me convidou, acho que nos mesmos dias ali, ele convidou a minha sogra também. E a Fê, a Fernanda, essa minha cunhada, pra ir, né? E aí nós três acabamos indo fazer o curso de radiestesia. Eu, a Marlene, a minha sogra, e a Fê, a Fernanda. E aí fomos nós três fazer o curso e eu saí de lá mais encantada ainda. A radiestesia abriu a minha mente para perceber possibilidades que eu nunca tinha
entendido ou lido sobre o assunto, embora eu já tivesse bastante afinidade com esse mundo mais espiritualista. A minha mãe sempre gostou muito dessa coisa mais mística, sempre contava histórias, né? E desde muito cedo as clientes de costura dela me traziam livros espíritas para eu ler, mesmo eu não sabendo nada sobre o assunto. Meu tio também trabalhava em casa espírita, trabalhou por muito tempo, então a gente ia para tomar passe e tal, então eu sempre tive um pouco de contato com esse universo, né? Mas esse mundo da terapia holística era totalmente diferente do que eu tinha visto. Era uma coisa mais aberta, assim, era uma coisa mais universalista. Eu não sei, aquilo me encantou, sabe? Era um jeito diferente, assim, porque não era tomar passe, era reiki, era outra coisa, não sei explicar pra vocês, mas aquilo me chamou muito, sabe? Eu me senti muita afinidade com tudo isso. E aí, então, eu lembro que eu cheguei do curso de radiestesia com a minha apostila e comecei a contar tudo pra minha mãe. Mãe, foi assim, mãe, foi assado, mãe, eu gostei disso, mãe, gostei daquilo, olha o meu pêndulo. E aí mostrei, ela não tocou, lógico, né, mas eu mostrei o pêndulo. E eu já comecei a fazer limpeza energética na casa. E aí eu lembro que nos dias posteriores ali, tanto ela quanto meu tio, né, a gente conversava muito e tal, e trocava ideias. E aí o meu tio lia livros, eu também, a gente trocava muita ideia, né. E aí eu pedi uma foto pro meu tio e peguei uma foto da minha mãe e pedi, né, autorização pra eles pra fazer práticas de radiestesia, enviar energia à distância pra eles. E eu lembro que eu tinha um envelope com as fotos, né, e aí todos os dias, gente, sem ninguém me falar direito sobre isso, eu tive essa intuição, sabe, esse chamado, essa coisa de mandar energia pra eles. Eles sabiam, né, e aí uns dias depois eu comentei, eu perguntei, vocês estão sentindo alguma diferença? Estão se sentindo melhores em alguma coisa? E os dois começaram a me dar feedbacks positivos. Logo depois eu fui na minha terceira ou quarta consulta com o Bruno. E aí, lá na consulta eu falei, Bruno, eu tive uma ideia de pegar as fotos da minha mãe e do meu tio e fazer um envio de energia à distância e tal. E ele ficou me ouvindo e ficou pensando, assim. De repente ele me olha e diz, Kátia, eu acho que tu nasceu com dom para ser terapeuta. Eu acho que tu pode ser terapeuta como eu. E na hora aquilo não me passava pela cabeça. Não tinha ideia de que eu ia ser terapeuta. Mas eu sinto assim que o chamado foi um desejo de ajudar as pessoas, sabe? Aquele desejo de que todo aquele conhecimento que eu estava tendo não podia ficar só para mim. Claro que isso também vem de toda uma formação dentro da área da educação. Eu estava estudando pedagogia, estava me tornando pedagoga, era professora na época, então naturalmente eu acho que eu já tinha dentro de mim esse dom de ensinar, de querer passar conhecimento adiante, né? Era uma coisa que estava em mim, mas aquilo me surpreendeu porque eu não imaginava isso, não tinha passado pela minha cabeça que eu poderia ser terapeuta de alguém, que eu poderia ajudar alguém, mas aquilo calou fundo, assim, sabe? Olha, eu acho que ele tem razão. Lá no fundo, mesmo que eu resistisse, veio aquela sensação assim, dá pra pensar no assunto, porque realmente eu estava muito encantada com tudo que eu estava estudando, com todos os livros que eu estava lendo, com toda a busca que eu estava fazendo naquele momento, sabe? E eu comecei com uma necessidade desenfreada de querer mais conhecimento, que é o que acontece com a maioria dos terapeutas, né? Você faz um curso, ou você vai fazer terapia, você já quer conhecer, você quer fazer mais, E aí a gente tem que cuidar com a armadilha do tenho que fazer mais um curso, né? Com a síndrome, aquela que eu sempre falo, de que você só agrega, agrega. Busca conhecimento, agrega, mas nunca usa esse conhecimento. Só que gente, pra mim foi tudo muito natural, assim. Quando eu vi, eu tava atendendo meu primeiro cliente, sabe? Então, as coisas foram acontecendo. Houve esse chamado, sim, mas pra mim, quando eu começo a falar nesse assunto, eu sempre lembro que as coisas foram meio que fluindo, assim, tipo, o que fez com que, de fato, meu marido me conduzisse pra aquele atendimento? Sabe? Meio que o destino, o universo, não sei. Talvez eu estivesse numa busca de algo que realmente me contentasse naquela época e eu não lembro disso conscientemente. Não sei, mas as coisas foram acontecendo na minha vida. E o primeiro chamado que eu senti foi esse desejo de pegar o meu conhecimento e já querer transmitir de alguma maneira, né? E ali através das práticas da radiestesia à distância. E dali pra frente, aí eu comecei a fazer os cursos de Reiki. Quando eu fiz o meu nível 2 de Reiki, foi quando surgiu a proposta de eu fazer meu primeiro atendimento profissional mesmo, sabe? Me colocando como uma profissional. Uma pessoa se colocou como interessada, quis fazer um atendimento comigo, eu nem sabia como fazer um atendimento, pedi socorro pro Bruno, o Bruno me ajudou, me deu as dicas de como eu podia fazer e eu fui e fiz, gente, eu encarei, sabe? Então assim, eu não fiquei nessa mesmice que algumas pessoas ficam, ai, mas será que eu tenho condições de ajudar? Ai, mas será que eu tenho conhecimento suficiente? Mas será que eu vou saber o que fazer? Mas será? Eu não fiquei nesse monte de será pra atender. Atender foi uma coisa natural, assim, eu me coloquei à disposição porque eu pensava assim, puxa, se o conhecimento
tá chegando até mim, sabe? Se as coisas vêm até mim, são presentes do universo. Né? Deus está me presenteando todo dia com conhecimento, com pessoas, com cursos, com condições de eu ter mais conhecimento. O mínimo que eu posso fazer com isso é passar adiante, é colocar em prática, sabe? Então eu comecei a ver que as coisas que chegavam até mim eram presentes do universo e que eu tinha que honrar esses presentes. E eu acho que naturalmente é uma coisa que eu sempre tive em mim e que me fez sempre colocar o conhecimento em prática. Então eu fazia os cursos, eu já queria atender, muitas vezes eu pegava minha mãe de cobaia e testava com ela para ver como ela se sentia, para eu já começar a entrar em ação logo, porque eu tinha esse desejo, essa vontade de levar adiante. Eu não tinha esses medinhos, sabe? Que eu respeito quem tem, tá? Não tô desmerecendo quem tem medo, insegurança. Mas se você deixar o medo e a insegurança te dominar, você nunca vai fazer nada na vida. Você sempre vai ser uma pessoa rodeada de medo. E medo e fé faz você acreditar em algo que não existe. Para você ter medo, você tem que ter experiência. Você às vezes nem tem a experiência e já tá com medo, sabe? Então isso foi uma coisa que nunca me afrontou, assim, nunca amedrontou. Muito pelo contrário. Foi diferente, assim, foi uma coisa que fluiu na minha realidade, né? E quando eu vi, como eu disse antes, eu já estava atendendo meu primeiro cliente de forma profissional. Então, a única coisa que eu me comprometi naqueles momentos em que as coisas surgiam era dizer sim e me colocar à disposição, sabe? Então, às vezes, o que falta para você iniciar, para você se encorajar, para você ouvir esse chamado, é você dizer sim para ele. Quantas vezes você deu sim para o seu chamado? Quantas vezes você disse sim, eu vou abrir meu coração para esse chamado? Involuntariamente, inconscientemente, eu abri as portas do meu coração para que esse chamado fosse ouvido. E quando o Bruno me falou aquilo, embora que ele não passasse pela minha cabeça, eu acolhi no meu coração, eu não resisti, né? Eu falei, cara, é verdade. E se, ao invés de dizer, Bah, não, capaz, eu, terapeuta, não. eu ouvi e eu acolhi no meu coração. E isso é uma super dica aí pra você. Às vezes a gente quer ter certeza das coisas. Ah, mas eu quero ter certeza. Você não tem como ter certeza sem ter experiência. Você não tem como ter certeza sem que você viva aquilo, sabe? Ah, como que eu vou saber se é isso? Você precisa ter experiência, você precisa se ouvir, porque 99% das nossas escolhas profissionais não são escolhas que a gente quis fazer, são escolhas pautadas no dinheiro. Ah, mas aqui isso é mais rentável. Tudo bem, mais rentável para quem tem o dom e a missão com aquilo. Talvez para você não seja. E você nunca vai ser feliz de verdade, nunca vai ter a prosperidade que você quer se você estiver fazendo o que você não ama, sabe? Então a gente tem que sempre pensar, ponderar, porque o que faz sentido para uma pessoa às vezes não faz para você. E você tem que se ouvir, você tem que se sentir, você tem que perceber o que faz sentido para mim, o que eu quero pra minha vida. Quantas vezes você já se perguntou isso? E aí, só pra gente concluir essa parte, né? Eu lembro que quando eu tava iniciando no mundo online, que aí foi uma outra transição profissional importante na minha vida, eu também senti um chamado, gente. Eu tava numa feira do livro, onde ninguém conhecia meu livro, ninguém conhecia a Kátia Bazan, e aquilo foi um impulso pra eu querer ir pro online e querer conhecer mais pessoas, expandir meu trabalho, né? E naquele momento eu ouvi um chamado de novo, né? De que eu podia mudar, de que eu podia fazer diferente o meu trabalho e de que eu tinha potencial para ajudar os terapeutas, né? Claro que eu tô encurtando bem a história, tem mais detalhes que eu posso contar em outros vídeos, mas a grande questão é o chamado que eu senti para ser terapeuta, o chamado que me fez ir para online, foram momentos em que a vida me mostrou. E eu só disse sim, eu aceito, eu concordo com o meu destino. E eu vou abrir meu coração para ver o que vai acontecer. Então, faça isso nesse momento, fecha seus olhos, acolha no seu coração o que está acontecendo, as possibilidades que estão chegando até você e entenda que o universo sempre vai te dar muitos presentes. A vida é um grande presente. Receba esse presente nesse momento. Se abra para receber. E eu tenho certeza que as portas do universo vão estar sempre abertas para te acolher e te entregar o melhor, tudo aquilo que você merece ser. Lembra sempre, você pode mais, você merece mais e é por isso que a gente está juntos aqui, tá bom? Então, quero lembrar você, de novo, que logo logo a gente começa a Semana Top Terapeuta. Se não se inscreveu, já se inscreva, que tem muito conteúdo top para compartilhar com vocês nessa semana. E na Semana Top Terapeuta a gente também abre as inscrições para o curso que não fica aberto. Então, se você quer uma formação em terapia holística, quer ser um Top Terapeuta, participa com a gente da Semana Top Terapeuta. Aqui embaixo na descrição tem o link para se inscrever e a gente se vê por aí. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.